Olá, meus queridos irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós. Eu sou o apóstolo Jonedir Cardoso, da comunidade batista Ebenezer. Estou aqui para trazer uma palavra de fé, de esperança e de vida para o seu coração. Vamos ao momento musical e já eu volto com a palavra de Deus para a nossa meditação. Momentos com Deus. Apresentação: apóstolo Jonedir Cardoso. Meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me respondeu. Em tua presença, ó Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei. Eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me respondeu. Em tua presença, ó Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei. Eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei. Eu louvarei. Pois bem, queridos, eu quero convidá-los a estarem abrindo as suas Bíblias ou acompanhando a leitura da Palavra de Deus em primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, dos versos 6 ao 11, que nos diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Queridos, eu quero considerar com você, neste momento,
sobre o tema Uma Vida Cristã Vitoriosa. Amados, observamos que eu creio que não somente eu faço essa observação, mas você também já deve ter feito, e nós fazemos essa observação não com crítica, mas com muito temor no nosso coração. Quantas pessoas já se perderam no caminho? Quantas pessoas ficaram paradas, estacionadas, abandonaram a fé, naufragaram na fé, se apostataram da fé, não têm uma vida cristã vitoriosa, e tantos outros, às vezes, que estão até dentro das igrejas, estão acompanhando, vão aos cultos, mas na verdade não têm uma vida cristã vitoriosa. E nas palavras finais desta epístola, o apóstolo Pedro, ele dá algumas orientações espirituais gerais que devem ser seguidas cuidadosamente por todos os cristãos para que vivam de forma vitoriosa. A palavra de Deus, ela fala que, por exemplo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra de Deus fala assim: em Cristo somos mais do que vencedores. Mas por que há tantos que não experimentam esse favor de Deus? Jesus, em uma das suas palavras, ele diz lá em João 10, versículo 10, o ladrão, ele vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por que há tantos cristãos que não conseguem experimentar a grandeza de Deus, o poder de Deus e o favor de Deus em suas vidas? Eu creio que o primeiro passo para nós experimentarmos uma vida cristã vitoriosa é sermos submissos. A palavra, pois, do versículo 6, ela se refere à frase que a precede. O Filho de Deus, ou seja, todo cristão, deve se entregar totalmente à amorosa, porém poderosa mão de Deus. Deve confiar totalmente no Senhor. Pedro, ele nos preveniu quanto à nossa tendência natural à autoexaltação e nos lembrou da humildade ou da humilde submissão de Jesus Cristo, que deixou de lado a forma divina, vestiu-se de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz, como diz lá em Filipenses capítulo 2, dos versos 6 ao 8. Então Pedro, ele nos preveniu e nos adverte sobre a autoexaltação. Pedro, ele podia dar testemunho pessoal a respeito do resultado trágico do orgulho autossuficiente. Pedro experimentou isso. Vejam bem que antes de Jesus ser crucificado, Jesus disse para Pedro assim: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu terás me negado. Pedro falou: Senhor, de forma alguma, eu não farei isso. Mesmo que todos te abandonem, mesmo que todos neguem, eu não farei, eu estarei contigo. Mas Jesus falou: Pedro, 3 vezes tu terás me negado antes que o galo cante. E quando Jesus estava diante das autoridades daquela época, e Pedro sentado no meio da multidão, e quando reconheceram Pedro como um homem que andava com Jesus, até no falar, no vestir, Pedro negou a primeira, negou a segunda e negou a terceira vez. E o galo cantou. E eu creio que Pedro, então, quando Jesus olha para ele sem dizer uma palavra sequer, Pedro entendeu. E Pedro saiu dali, daquele local, eu creio que ele arrebentado. Porque Pedro, ele confiava na sua capacidade, mas ele precisava depender de Deus. Então veja que Pedro, ele na verdade, meu irmão, meu amigo, ele já tinha sido orgulhoso. Pedro já havia sido egoísta, arrogante, mas através de várias experiências amargas de frustração consigo mesmo, ele aprendeu a lição da humildade.
Interessante também que quando Jesus ele ressuscitou e quando ele aparece a Maria Madalena e pede para que os discípulos se dirigem para a Galileia, que ele precisava lá encontrar-se com ele, o Evangelho de Marcos cita o nome de Pedro. O único nome citado foi o de Pedro. Eu creio que o Senhor Jesus ele sabia o que havia, como Pedro estava. E Pedro, Jesus diz, fale também para Pedro para que ele possa estar indo. E quando Pedro, juntamente com os outros discípulos, chegam ao mar da Galileia, o Senhor, em nenhum momento, ele lançou no rosto de Pedro a sua falha. O Senhor, com amor, com misericórdia, o Senhor passou a grande comissão. E Pedro aprendeu a humildade, a dependência de Deus, e ele teve então o privilégio de pregar o primeiro sermão na história da igreja primitiva, como está lá em Atos capítulo 2, onde quase 3.000 almas se converteu ao Senhor Jesus. Pedro foi restaurado pelo amor e pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Assim o Senhor também deseja restaurar, porque nós não somos perfeitos. Às vezes nós falhamos, não queremos falhar, mas às vezes nós negligenciamos, às vezes nós temos pouca fé, às vezes nós queremos confiar na nossa força, na nossa capacidade, mas o Senhor, Ele nos capacita. Então, o primeiro passo para ter uma vida cristã vitoriosa é ser submisso. O segundo é ter confiança. A palavra traduzida por ansiedade, aqui no versículo 7, quando diz assim, a palavra fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A palavra ansiedade indica qualquer coisa que perturba, que gera dúvidas ou gera medo. Isto é ansiedade. Então Pedro, ele pedia uma atitude de confiança na proteção compassiva do Pai amoroso. O apóstolo Pedro, ele estimulava cada um dos crentes a levarem os seus problemas e as suas ansiedades ao Senhor para que ele os ajudasse. Pedro tinha ouvido o mestre e tinha sido levado a crer que podia contar com a bondade de Deus para as necessidades básicas da vida. Como diz lá em Mateus capítulo 6, do versículo 26 ao 34, quando o Senhor fala que já que os lírios do campo têm tudo, os animais, né? E o Senhor fala no 33, o versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pedro então sabia, ele ouviu Jesus falar assim, então ele sabia que podia confiar. Pedro, ele tinha aprendido que cada crente devia estar constantemente alerta contra a aproximação súbita do diabo e contra os seus propósitos enganosos e destrutivos. Pedro, ele não tinha nenhuma dúvida, tá? Quanto à existência ou quanto ao poder dos demônios. Pedro advertiu seus contemporâneos e os crentes de hoje em dia a respeito do mesmo diabo sobre o qual lhe havia prevenido Jesus Cristo lá em Lucas 22, versículo 31. Jesus disse para Pedro, Pedro, o diabo pede para cirandar com a tua vida, mas eu tenho orado ao Pai por você. Então o diabo está sempre em ação, procurando alguém para destruir. Ele usa muitos disfarces e é mais perigoso quando se aproxima de forma amigável. O diabo é inimigo de Deus e da igreja e do nosso lar. Ele é o seu inimigo. Ele quer destruir não apenas nós, mas também o que estão mais caro para nós, o que nós mais apreciamos. A nossa única esperança de escapar dele é seguir o nosso Senhor Jesus de perto. Quero dizer a você, meu amigo, Pedro, ele concluiu a sua epístola com uma ortodoxia de louvor ao Deus da graça, que nos tira da escuridão da morte espiritual e nos coloca na luz de sua eterna glória em Jesus Cristo. A palavra traduzida por aperfeiçoar, como está lá, tem o sentido de restaurar. Ela é usada quando se trata de restaurar uma fratura ou de consertar as redes dos pescadores.
Pedro declarou que Deus supriria aos cristãos o que lhes faltasse em caráter, dizendo também que não se absteriam de nenhuma coisa, de nenhuma outra coisa. Veja, assegurou a eles e assegura a nós que Deus trabalha dentro de nós e em meio aos nossos problemas, em nossas dificuldades. Então, querido, Pedro nos estimula a confiarmos totalmente no Senhor, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Muito usa a frase, Deus está no controle. Aí eu lhe faço uma pergunta, será que realmente Deus está no controle da sua vida? Você crê realmente que Deus supre as suas necessidades? Você descansa totalmente nele? Ou você anda ansioso, preocupado, se perturbando com tantas coisas? Às vezes coisas boas. Pessoas com tanta ansiosidade que sofrem por uma antecipação, de repente por uma coisa que não vai nem acontecer. Eu quero te desafiar a você confiar num Deus Todo-Poderoso. Você depositar toda a sua fé e confiança, descansar nos braços do Pai, que Ele diz, sabei que eu sou Deus. Então, meu querido, vamos confiar, vamos descansar no Senhor e Ele com certeza cuida de nós para a honra e a glória do nome dEle. Momentos com Deus. Glórias a Deus. Eu quero neste momento orar com você. Quero pedir a você que, se for possível, tá, que você coloque a mão no seu coração e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos glorificar o Teu nome neste momento. Te exaltar, meu Senhor, porque Tu és o Deus da nossa vida. Queremos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, pedir por esse nosso ouvinte que tem nos acompanhado no programa Momentos com Deus. Que o Senhor venha abençoá-lo. Meu Deus querido, que toda a perturbação que há na mente, no coração dele, toda a ansiosidade, todas, Deus, as preocupações, que sejam agora repreendidas, ó Pai, que ele aprenda a descansar e confiar em Ti, porque Tu és um Pai bondoso e amoroso e poderoso, que pode nos realmente selar com o Teu poder e providenciar dias melhores de uma vida cristã vitoriosa. Meu Deus, muito obrigado pela vida desse meu ouvinte e pela sua família. Nós queremos entregar sob os Teus cuidados todos os seus familiares, sua esposa, filhos, seus pais, mãe, primos, enfim, que a Tua graça, meu Deus, esteja estendida sobre cada um de nós. Meu Deus, muito obrigado, pois oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém e glórias a Deus. Quero neste momento, aproveitando essa oportunidade, passar para você a agenda da nossa igreja. A Comunidade Batista Ebenezer, a sede, ela fica aqui na rua Jovita Feitosa, número 82, São Judas Tadeu, Santa Cruz da Serra. Os nossos cultos acontecem aqui, as nossas reuniões, às terças-feiras, às 19h30, e aos domingos, 8h20 e às 19 horas. Você é o nosso convidado de honra, juntamente com a sua família, a participar de uma das nossas reuniões. Temos também a nossa Comunidade Batista Ebenezer em Vilar dos Teles, né? Você que mora em Vilar dos Teles, bairros adjacentes, fica ali na rua Dr. César Nascimento Monteiro, número 86, no Vale da Simpatia. E as nossas reuniões todas as quintas-feiras, às 19h30, aos domingos, 9 e às 19 horas. Você é convidado a procurar uma das nossas igrejas da Comunidade Batista Ebenezer e participar conosco desses momentos maravilhosos que Deus tem nos proporcionado. A nossa outra igreja fica em São Lourenço, na Rua das Amendoeiras, e ali acontece todas as quartas-feiras, 19h30, e domingo, 9 e às 18 horas. Tá? Então você é convidado a participar de uma das nossas reuniões em uma das nossas igrejas da Comunidade Batista Ebenezer. Para nós será um motivo de muita honra, de muita alegria. Pois bem, querido, quero também passar para você os nossos contatos, tá? Você pode nos encontrar no YouTube, né? Tá ali, Comunidade Batista Ebenezer, _CBR, e também Apóstolo Jonedir Cardoso. No Facebook,
Comunidade Batista Ebenezer _CBE, e na nossa página Apóstolo Jonedir Cardoso, tá? Você pode também o site da igreja, comunidadebatistaebenezer.com.br, e temos também a nossa rádio Weber, que é o Weber Gospel Station CBE, que funciona 24 horas de domingo a domingo, tá? É muito louvor, muita adoração, muita informação e muita palavra também. Então você pode sintonizar, você pode pelo Play Store, você pode baixar o aplicativo, tá? Da nossa rádio, é o Weber Gospel Station CBE, você tem no seu aplicativo e você pode estar ouvindo a rádio e fazer as tarefas normalmente do seu celular sem problema algum e consome muito pouco da sua internet, tá? E nós então convidamos você a participar e estar sintonizado conosco. E os cultos da sede, eles são transmitidos ao vivo todas as terças-feiras, 19h30, e aos domingos às 19 horas. E você é o convidado a estar aí conosco, amém? Em nome do Senhor Jesus. E eu quero também passar para você o meu contato, né? Se você quer nos convidar, quer tirar dúvidas, tá? Então, o meu telefone é código de área 21 99951 4835. Repetindo, 21, código de área 99951 4835. O meu e-mail é jonedircardoso@hotmail.com. Que Deus te abençoe, tá? E muito obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia aí conosco. E até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fica na paz de Cristo Jesus. Você acabou de participar do programa Momentos com Deus. Uma palavra de fé e ousadia com o apóstolo Jonedir Cardoso. Venha participar de um dos nossos cultos na Comunidade Batista Ebenezer, Rua Jovita Feitosa, 82, São Judas Tadeu, Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias. Ministério Apostólico Apóstolo Jonedir Cardoso e Pastora Luciana Cardoso. Realização RF Publicidade, divulgando a sua empresa com inteligência.